Saudações a todos. O meu nome é Ocasio Fernando. Estou aqui de novo para dar continuidade à aula de microeconomia. Na aula anterior, nós tivemos as noções de economia. Agora vamos ter a aula a seguir, que é as noções de procura e oferta. Nessa aula, iremos discutir alguns pontos ou alguns conteúdos que são função da oferta e o equilíbrio do mercado, onde iremos falar do equilíbrio entre a procura e a oferta. E, por fim, iremos discutir, se existir tempo, sobre a elasticidade da procura e a elasticidade do preço. Falando de procura, nós não poderíamos falar de procura sem antes falar do local onde há procura, onde há oferta. Neste caso, é o mercado. Geralmente, o mercado é o local onde se encontram os vendedores e os compradores para a troca de bens e serviços. E para o Samuelson, o mercado é um mecanismo pelo qual os compradores e vendedores se confrontam para determinar o preço e a qualidade de um certo bem ou serviço. É o local onde há esse confronto de preço e quantidade. Que quantidade que devo vender a um preço X ou Y? Ou que preço que tenho que vender a quantidade X, Y ou Z? E há sempre uma troca quando existir esse equilíbrio. Há uma venda, há uma troca, sempre que existir um equilíbrio entre o comprador e o vendedor. Neste caso, numa economia de mercado, nenhum indivíduo ou organização é isoladamente responsável pela produção, pelo consumo, pela distribuição e pela fixação do preço. Isso quer dizer, ninguém tem o direito ou a responsabilidade de fixar o preço. Imaginemos, estamos num mercado onde vende-se batata e lá existe vários vendedores e existe vários consumidores. E o preço de batata esteja a 10 meticais. E por si só, um vendedor decide aumentar o preço para 15 meticais. Ninguém ou um consumidor irá adquirir aquele produto, porque o preço é relativamente alto em relação aos outros produtos. Então, neste caso, não deve haver uma decisão isolada na alteração desse preço. E também ninguém pode decidir em produzir batata enquanto todos os consumidores tendem a querer consumir mandioca. Então, há sempre aqui uma relação entre o comprador e o vendedor na decisão de que produto deve ser vendido e a que preço deve ser vendido. E para o Adam Smith, diz que o mecanismo de mercado é uma espécie de mão invisível que regula a resposta das três questões base estudadas pela economia. Aquelas três questões que nós falamos da aula anterior. O que, como e para quem produzir. Então, o Adam Smith diz que o mercado é regulado pela mão invisível. Aqui se relaciona ao aspecto em que ninguém tem esse poder de alterar o preço. O consumidor não tem como envolver-se nos preços, nem o produtor tem como envolver-se nos preços. Aqui levanta-se a questão que nem o governo tem como alterar o preço. Não tem como envolver-se na alteração do preço. Mas sim, o próprio mercado é que regula
os preços e a quantidade vendida. Por exemplo, se alguém altera o preço, automaticamente ele é obrigado a voltar ao preço normal, porque o consumidor não irá adquirir aquele produto. Então, isso quer dizer que ninguém tem poder de alterar o preço. E o funcionamento do mercado estabelece aqui um equilíbrio entre os diferentes compradores e os vendedores. Quando se diz estabelece aqui um equilíbrio, é que quando nós vamos para o mercado, queremos comprar um produto a um certo preço. O preço deve nos deixar satisfeito, tanto os consumidores e tanto para o vendedor. Se o vendedor não está satisfeito com o preço, automaticamente ele não irá vender aquele produto. E também, se o consumidor não está satisfeito com aquele preço daquele produto, automaticamente o consumidor não irá comprar aquele produto. Então, encontramos aqui um equilíbrio de mercado quando o preço em que os compradores desejam adquirir uma certa quantidade é exatamente o preço que o vendedor deseja vender aquele certo produto. Aqui nós encontramos um equilíbrio de mercado. Então, indo para a oferta e procura, primeiro vamos falar da procura. Falando da procura, geralmente, num cômputo geral, tanto como no senso comum, a quantidade que as pessoas procuram depende do preço. A quantidade que nós queremos comprar no mercado vai depender daquilo que é o preço. Isso quer dizer, quando mais é o preço, quando o preço for maior, a quantidade que nós tendemos a adquirir sempre vai ser determinado com o preço que está no mercado. Se o preço é maior, a quantidade que nós vamos ter que comprar será menor. Se o preço é menor, a quantidade que nós vamos comprar será maior. Então, o que vai determinar a quantidade que nós vamos comprar é o preço. Então, quando se fala da procura, a procura é a intenção ou o desejo que os consumidores têm em adquirir um certo bem ou serviço. Ou por outra, a procura pode ser definida como a quantidade de um certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo. Dessa forma, a demanda é um desejo ou um plano em querer adquirir um certo bem. Nós, ao falar da procura, é o mesmo falar da demanda. Demanda é o mesmo falar da procura. A demanda não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar. Isso quer dizer, se nós temos desejo de comprar, essa é uma demanda. Mas se nós compramos o próprio produto, aí passa da demanda. Já não é mais um desejo, mas sim já é uma compra efetiva. E, olhando para a procura, a procura ou a função procura é representada por um gráfico. E o mesmo gráfico tem dois eixos. Do lado direito e do lado esquerdo nós temos o eixo dos preços, do lado direito temos o eixo de quantidade. Neste caso, o P representa preço e o Q representa quantidade. A procura depende de variáveis a escolha do consumidor. Existem muitas variáveis que determinam, que vai influenciar o consumidor em querer adquirir um certo bem. Neste caso, nós encontramos vários fatores. Temos aqui alguns fatores que nós podemos notar: o preço do bem, o preço dos outros bens, a renda,
o gosto do consumidor. Geralmente, ninguém vai comprar um produto que não gosta. Então, se eu gosto desse produto, automaticamente eu tenho o desejo de adquirir. Então, se a minha renda é alta, eu demando de muitos bens e serviços. Tenho desejo de adquirir muitos serviços ou muitos bens, porque o meu rendimento é alto. E também vai depender dos preços dos próprios bens que eu tenho que adquirir. Então, por isso disse, a procura depende dos que são preço, renda e gosto. Mas, olhando para o nosso gráfico, nós podemos notar que a essa representação que nós temos, a procura é chamada de procura, é chamado de curva de procura. A função de procura é chamado de curva de procura, onde nós temos o P e o Q. O P representa o preço e o Q representa a quantidade. E se nós formos a ver a reta é chamada curva da procura ou função da procura. A mesma curva da procura, a mesma função da procura é representada por letra A, B, C, D, E. E a procura pode se representar pela letra D. Isso que significa demanda. Demanda significa procura. Então, com isso, olhando para o nosso gráfico, a curva tem uma inclinação negativa. E esta importante propriedade é chamada como a curva de procura negativa. Lei da procura decrescente, onde nós podemos notar que existe uma relação inversa entre o preço e a quantidade. Quando nós subimos os preços, quando os preços no mercado ser altos, a quantidade procurada vai ter que diminuir. Então, os preços e as quantidades têm uma relação inversa. Se sobe de um lado, o outro lado desce. Se desce do outro lado, o outro lado sobe. Então, essa lei da procura decrescente diz que quando o preço de um bem aumenta, os compradores tendem a consumir menos daquele produto. De forma similar, quando o preço baixa, aumenta a quantidade da procura. Então, olhando para o nosso gráfico, aqui nós temos a reta da procura. Então, existem alguns efeitos que acontecem dentro da procura. Quando nós alteramos os preços, sempre haverá um movimento ao longo da procura. Pode ser o aumento do preço ou a diminuição do preço. Se nós formos a diminuir os preços, por exemplo, no gráfico nós temos de 4 para 2, haverá um movimento ao longo do gráfico ou ao longo da curva procura, neste caso de B para D. Então, este efeito de alteração de preço é chamado de movimento ao longo da curva da procura. Então, por que razão a quantidade procurada tende a diminuir com o aumento do preço? Geralmente, quando os preços sobem, nós temos as quantidades procuradas. Por que razão? Então, existem várias razões que levam com que haja essa diminuição de quantidade procurada. Temos aqui algumas razões, que é o efeito substituição. Quando nós falamos do efeito substituição, quando o preço de um bem aumenta,
automaticamente eu vou substituir este bem por outro produto similar. Por exemplo, se o preço de galinha sobe, eu vou procurar um bem similar da galinha para substituir a galinha. Porque o que eu quero é comer a carne de galinha. Mas se a galinha sobe, automaticamente eu vou ter que procurar um outro bem que possa ser similar à carne de galinha e adquirir. Por exemplo, se a carne de vaca sobe, geralmente a carne de vaca é mais cara em relação à carne de galinha. Então, se a carne de vaca sobe, automaticamente eu tenho que adquirir outro tipo de carne. Posso optar em consumir a galinha. Então, esse é um dos efeitos que fazem com que a quantidade procurada diminui para aquele certo bem. Mas não só, existe outro fator que nós podemos encontrar, que é o efeito de rendimento. O efeito de rendimento está relacionado com o rendimento que eu tenho. Se eu tenho um rendimento menor de um bem que eu pretendo adquirir, automaticamente eu não vou ter que adquirir aquele bem porque o meu rendimento é inferior àquele bem. Mas se eu tenho condições favoráveis, rendimento favorável para poder adquirir aquele bem, eu vou adquirir mais daqueles bens que está no mercado. Então, o que determina a procura de mercado de um bem ou serviço? Quanto a essa questão, nós podemos olhar para o mercado e encontrarmos lá vários fatores que podem influenciar a procura de um bem. Existem vários fatores. Primeiro, é o preço do próprio bem. Segundo, é o rendimento. Terceiro, é a população. Quarto, é o preço do bem relacionado. Quinto, é o gosto. Sexto, é a influência Existem vários outros fatores que podem influenciar ou pode determinar a procura de um certo bem ou serviço. Mas quando nós falamos do preço do próprio bem, nós estamos a nos relacionar com o preço do bem em causa. Se eu pretendo adquirir açúcar, a minha procura de açúcar vai depender também do preço de açúcar. Se o açúcar é mais caro, aí a minha procura por aquele bem vai ter que diminuir. Se açúcar é barata, o preço de açúcar é menor, automaticamente eu tenho que adquirir mais açúcar. A minha procura por aquele bem vai ser maior. E quando nós falamos do rendimento, é o mesmo caso do exemplo anterior. Se eu tenho rendimento favorável, automaticamente eu vou ter que adquirir mais daqueles bens. E se meu rendimento é menor, automaticamente a minha demanda por aquele bem ou serviço vai ser também menor. Outro ponto que é a população. Quando nós falamos da população, está relacionado a influências das pessoas. Se o meu vizinho adquiriu galinha, adquiriu um frango, e todos os meus vizinhos adquiriram frango, eu sou influenciado pela população. Tenho que adquirir também um frango. Se as pessoas estão a usar camisa de marca X ou Y, automaticamente eu vou ter que adquirir também aquela camisa porque está na moda. Então, são esses fatores que podem influenciar uma certa pessoa em adquirir um certo bem. E também temos preço de bens relacionados. Nós
que para nós podermos fazer o chá vai depender de água, açúcar e folha de chá. Mas se um bem que é o açúcar o preço for aumentar, automaticamente eu não vou consumir o chá, porque um bem relacionado que faz com que haja o chá, automaticamente subiu. E aí vai me influenciar a não procurar por aquele produto que é o chá. E também temos outro ponto que são gostos. Ninguém adquire um produto que ele não gosta. Então, o gosto também vai determinar a procura de um produto. E, por fim, nós temos influências especiais. Quando se fala de influências especiais, aqui nós nos relacionamos com influências ou o período. Influências específicas que decoram em um certo período. Por exemplo, está a chover. Eu vou ter que comprar uma sombrinha para me proteger da chuva. O que me levou a comprar sombrinha é a chuva. Então, essas são influências especiais que decorrem em um certo período. Por exemplo, há muita procura de gelados no período de calor. Aquilo é uma influência especiais. Assim, terminamos o ponto de influências ou fatores que influenciam a função procura. A função procura, ela pode movimentar e pode deslocar. E existem fatores que podem originar com que haja esse movimento e existem fatores que podem influenciar para com que haja essa deslocação. Por exemplo, temos aí qual seria o efeito do aumento do rendimento na procura. Por exemplo, se meu rendimento aumentar, o que vai acontecer? Não estamos a falar de preço, mas sim estamos a falar do meu rendimento aumentar. Se aumenta meu rendimento, se eu adquirir um saco de arroz, automaticamente eu vou passar a adquirir 2 sacos. Porque o meu desejo é de ter 2 sacos, mas vai depender daquilo que é o meu rendimento. Só vou adquirir os 2 sacos de arroz quando o meu rendimento for favorável. Então, qual seria o efeito do aumento do rendimento na procura? Então, este é um efeito positivo. Quando nós falamos de um efeito positivo, vai ter que deslocar o gráfico para a direita. Mas se for a falarmos de um efeito negativo, vai deslocar para a esquerda. Olhando para o gráfico, se há um aumento do rendimento, a curva da procura vai deslocar da curva 1 para a curva 2. Então, se esse efeito fosse negativo, essa deslocação iria ocorrer para o lado esquerdo. Ocorreu para o lado direito porque é um efeito positivo. Então, a deslocação da curva acontece quando existem alterações de fatores que afetam a quantidade procurada. Neste caso, nós podemos designar isso de deslocação da curva da procura. A procura aumenta ou diminui em função da variação que decorre naquele período. Matematicamente, a relação entre a quantidade demandada e o preço de um bem ou serviço pode ser expressa
demanda ou equação demanda, onde nós temos QD, que é igual a F, entre parênteses, P. Isso significa a quantidade demandada varia em função ao preço. A quantidade que nós pretendemos adquirir vai variar em função ao preço. Então, o que vai ser oferta? Assim terminamos a parte da procura. O que vai ser oferta? Antes de nós falarmos de oferta, tenho aqui de dizer que quando nós falamos da procura, nós estamos a falar dos consumidores, os compradores. E quando nós falamos da função oferta, estamos a falar dos produtores ou vendedores. Então, oferta é a quantidade de bens ou serviços que os produtores dos mesmos desejam vender em um determinado espaço. Da mesma forma que a procura é o desejo que os consumidores têm em adquirir, a oferta é o desejo dos produtores têm em vender um certo bem ou serviço. A função da oferta é a relação existente entre o preço de um bem e a quantidade que os produtores estão dispostos a vender ou a produzir. Diferentemente da função procura, a função oferta tem uma relação direta. Tem uma relação direta entre a quantidade e o preço. Quer dizer, quando aumentamos o preço, a quantidade ofertada tende a aumentar. Quando nós diminuímos o preço, a quantidade ofertada tende a diminuir. Vejamos aqui no gráfico. Aqui nós temos a curva da oferta, onde está representada por uma reta, onde nós temos A, B, C, D. Esta aqui é a curva da oferta. Quando nós aumentamos os preços, a quantidade ofertada tende a aumentar também. Isso quer dizer, quando nós, como produtores, como vendedores, quando o preço no mercado for aumentar, a tendência de nós é de aumentar a quantidade de produção, porque o vendedor, o seu fim é o lucro. E quando vende mais, a um preço mais alto, o lucro é maior. Então, quando o preço sobe no mercado, a intenção do vendedor é vender mais. Produzir mais para vender mais. Então, matematicamente, a função da oferta é dada pela expressão quantidade ofertada varia em função do preço. Se o preço é maior, a quantidade ofertada também é maior. Então, existem vários que podem levar com que haja maior oferta. Então, a função da oferta é influenciada pelos seguintes fatores. Existem vários, mas aqui vamos apresentar alguns deles. Primeiro, é a tecnologia. Quando eu falo da tecnologia, estou a falar dos meios que são usados para a produção. Se os meios que são usados para a produção, neste caso estou a falar de maquinarias, então, se a tecnologia usada para a produção é boa, é favorável para a produção, automaticamente a quantidade ofertada tende a aumentar. Então, por isso, a oferta é influenciada pela tecnologia. Também é influenciado pelos fatores de produção. Quando eu falo aqui de fator de produção, conforme a aula anterior, nós falamos de 3 fatores de produção: terra, capital e obra. Neste caso, o trabalho.
Então, se a mão de obra é barata, automaticamente eu tenho que contratar mais funcionários para minha produção e automaticamente vai aumentar aquilo que é a produção. Aumentando a produção, isso leva com que haja maior oferta. Isso também pode funcionar de uma forma inversa. Quando a mão de obra é cara, eu vou ter que contratar um número reduzido. E um número reduzido automaticamente vai produzir menos. E se produz menos, automaticamente tenho que fornecer menos produtos ao mercado. Também temos outro ponto que é a política do governo. Se a política do governo favorece para a produção ou para a venda de produtos, geralmente os produtores tendem a ofertar mais. Neste caso, se há uma política que incentiva o produtor a produzir mais, significa que ele vai pôr mais produtos no mercado e a oferta vai tender a aumentar. Se existem taxas que são cobradas aos produtores, isso desmotiva os produtores. Automaticamente, essas mesmas taxas vai levar com que haja uma oferta menor. E também existe aqui influências específicas. Quando nós falamos de influências específicas, a nos relacionar o clima que é levado para a produção ou para fornecer aquele produto ao mercado. Se temos o período de chuvas intensas que prejudica a produção, automaticamente o produtor vai tender a produzir menos. Automaticamente a oferta vai ser menor. Então, esse é um dos fatores que pode influenciar a produção. Existem fatores que podem influenciar positivamente para com que haja uma boa produção, e neste caso terá uma boa oferta no mercado. E por fim, nós podemos falar do preço do próprio bem. Geralmente trai os produtores, vendedores, é o preço do bem. Imaginemos se o preço de batata está a 10 meticais e automaticamente dispara para 30 meticais. Muitos produtores vão deixar de produzir outros produtos para produzir a batata, porque a batata tem um preço alto. Esse é um dos fatores para com que haja uma boa oferta. Então, a curva da oferta, como nós falamos da curva da procura, a curva da oferta movimenta e desloca. Movimenta quando existir uma variação dos preços. Por exemplo, se o preço for a alterar de 7 para 17, automaticamente isso vai levar com que haja uma variação na oferta. Neste caso, vamos sair do ponto A para o ponto D. Então, este fenômeno é chamado de movimento na curva da oferta. Mas, se existir outros fatores fora do preço a alterar, vai levar com que haja um deslocamento da curva da oferta. A curva da oferta pode deslocar para a direita ou para a esquerda, dependendo do fator e desse mesmo fator. Se a variação for positiva, automaticamente ele vai deslocar para a direita. Vai deslocar para a esquerda se a variação for negativa. Quando existem alterações de fatores que afetam a quantidade oferecida, designa-se por deslocação da curva da oferta. E a oferta pode diminuir ou pode aumentar. Aqui temos um exemplo de deslocação de uma curva da oferta para a direita.
Neste caso, é um fator positivo que originou esse deslocamento. E vamos falar daquilo que é o equilíbrio de mercado. Como falamos no princípio dessa aula, o mercado é o local onde se encontra o comprador e o vendedor. O comprador é aquele que demanda de um certo produto ou serviço. O vendedor é aquele que oferece um certo produto ou serviços. O equilíbrio de mercado ocorre quando o preço que os compradores desejam adquirir uma certa quantidade é exatamente o preço que os vendedores desejam vender a mesma quantidade. É onde há um consenso entre o vendedor e há um consenso entre o comprador. Aí os dois saem satisfeitos. O preço que satisfaz o consumidor e o produtor é o mesmo que satisfaz o produtor e o comprador. Então, no mercado, este equilíbrio resulta da interseção da curva da oferta e da procura. Geralmente, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. A quantidade procurada é igual à quantidade ofertada. Aí nós temos um equilíbrio. Por isso, nós temos aí QD é igual a QS. Significa a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Então, nós temos um equilíbrio quando há uma interseção entre a curva da procura e a curva da oferta. Aqui nós temos a curva da oferta e a curva da procura. A curva da oferta está designada pela letra S e a curva da procura está designada pela letra D. Onde há uma interseção, aí nós chamamos de equilíbrio de mercado. É onde a quantidade da procura é igual à quantidade da oferta. O preço da procura é igual ao preço da oferta. Aí nós encontramos um equilíbrio. Mas o que vai acontecer se o preço for aumentar? Nós já temos aí um preço de equilíbrio. Por exemplo, o açúcar está a 70 meticais. O comprador está satisfeito com aquele preço, o consumidor está satisfeito com aquele preço. O que vai acontecer se o preço for a subir para 120? Automaticamente, se o preço de equilíbrio, aí existirá um excesso de bem. Não haverá procura suficiente para aquela quantidade que os produtores gostariam de vender. Significa que vai existir um excedente, porque os consumidores não vão comprar aquele produto porque não estão satisfeitos com aquele preço. Em relação ao gráfico, o que vai acontecer? Há de existir um excedente. O preço vai ter que subir. O preço sobe, a quantidade ofertada vai ter que diminuir. Mas a quantidade demandada vai ter que diminuir. E a quantidade ofertada vai ter que aumentar. Mas o que vai acontecer se o preço cair em relação ao preço de equilíbrio? Se o preço for a baixar, nós vamos ter uma escassez. Porque se o preço é baixo, os consumidores tendem a comprar mais daquele produto e automaticamente não vai existir mais daquele produto no mercado. E isso vai levar à escassez. Os produtos vão acabar. Aqui nós temos um exemplo de um equilíbrio de mercado onde nós temos o ponto de equilíbrio. Imaginemos que o preço esteja
a 6 meticais e a quantidade que esteja a ser vendido é de 6.000 toneladas ou 6.000 pães, qualquer tipo de unidade de produto. A quantidade procurada também é de 6.000 toneladas ou 6.000 pães ou qualquer outra unidade de quantidade. Então, aqui nós temos um equilíbrio entre a oferta e a procura. Mas o que vai acontecer se o preço for abaixar? Se o preço for abaixar, por exemplo, de 6 para 3 ou para 1, haverá um excesso de procura e uma escassez de oferta. Mas se o preço for a superar o preço de equilíbrio, neste caso nós podemos ter um excesso de oferta e escassez de procura. Neste caso, é o ponto em que nós notamos um excedente do produtor. Então, em um certo equilíbrio de mercado, existem vários efeitos que podem levar com que haja deslocação da curva e movimento da curva. Então, imaginemos se temos aqui um ponto em que o efeito de deslocação da oferta e na procura sobre o equilíbrio de mercado. O que aconteceria no esquema de oferta e da procura de milho se houvesse condições meteorológicas favoráveis? Aqui nós temos que ter muita atenção. Existem fatores que afetam a procura e existem fatores que afetam a oferta. Por outra, existem fatores que afetam o consumidor e existem fatores que afetam o produtor. Então, olhando para essa condição, nós temos que fazer uma avaliação. Esse fator afeta quem? Se afeta a procura ou se afeta a oferta? Afeta positivamente ou negativamente? Se afeta negativamente, o que vai acontecer com a curva da oferta? Ou com a curva da procura? Se desloca para a direita ou para a esquerda? Então, essa é a avaliação que nós temos que fazer. Primeiro, temos aqui condições meteorológicas favoráveis. Significa que haverá muita produção. Havendo muita produção, afeta a quem? Primeiro, afeta ao produtor. O produtor significa que vai ter que vender mais produto no mercado. E se vende muitos produtos no mercado, o que vai acontecer? Da oferta. A curva da oferta vai ter que deslocar positivamente para a direita. Isso no gráfico, vamos ter a deslocação da curva de ponto do preto para o vermelho. De ponto 1 para o ponto 2, ou de ponto 0 para o ponto 1. Essa é a deslocação que vai acontecer na curva de oferta. Mas essa deslocação da curva de oferta vai mexer a curva da procura. Se nós estamos no ponto de equilíbrio, automaticamente nós teremos um outro equilíbrio, que é o equilíbrio 1. O que vai acontecer com o preço e o que vai acontecer com a quantidade? Se o preço anteriormente era 12, com o aumento de produção, com o aumento de quantidade, automaticamente isso vai levar a que haja menor preço. E automaticamente vai afetar a procura. Como? A procura vai sair do ponto E para o ponto E2. Significa que a procura vai aumentar.
Essa é a análise que se faz nos gráficos da procura e oferta. Então, aqui temos um dos outros exemplos. O que vai acontecer se houvesse aumento do rendimento da família? Aqui estamos a falar do aumento das famílias. Não estamos a falar do aumento do rendimento dos produtores, estamos a falar do aumento do rendimento das famílias. As famílias é quem consome. Se são as famílias que consomem, automaticamente o que vai acontecer com a procura vai ter que aumentar. Se eu tinha um rendimento menor, não conseguia comprar um saco de milho, e o meu rendimento dobra, automaticamente eu vou ter que adquirir 2 sacos de milho. A quantidade demandada vai ter que aumentar. E isso é um efeito positivo para a procura. Mas se fosse um efeito negativo, iria diminuir a quantidade procurada. Mas o que vai acontecer no gráfico? Podemos verificar que o gráfico vai ter que deslocar de esquerda para direita, que é um efeito positivo. E esse efeito vai provocar, quando os consumidores começarem a comprar mais daquele produto, o que vai acontecer por trás? Os vendedores vão especular o preço e vão começar a produzir mais. É isso que acontece no gráfico. Se o preço anterior era de 15, a demanda aumenta. A demanda aumenta. Isso vai levar com que os consumidores, os produtores, alterem o preço para 15 e comecem a produzir mais daquele produto, porque os consumidores têm valores suficientes para adquirir aquele produto. Os consumidores têm poder de compra. Então, isso nós chamamos de deslocamento da curva da procura. Por hoje é tudo. Espero os colegas deixar lá algumas dúvidas, acréscimos relativamente a essa aula. E no dia 18, às 18 horas, teremos uma aula online, por forma a tirarmos questões ligadas a essa aula e ligada a outra aula que eu irei mandar. Muito obrigado, até a próxima.